Pai do Senhor, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, eu vou falar a partir do capítulo 3. O capítulo 3 eu já tinha mencionado no outro estudo, que fala sobre, que fala da justificação pela fé, que o homem ele é justificado pela fé independente da obediência à lei. No capítulo 4, Paulo já menciona na sua carta Abraão, conhecido como o pai da fé. No capítulo 4 diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão creu, ele teve um ato de fé, e essa fé foi imputada nele, foi imputada em Abraão como um ato de justiça. Ou seja, ele foi justificado pela fé, porque ele creu na promessa de Deus. Paulo mostra que Abraão ele creu contra a esperança e não duvidou por incredulidade da promessa. Isso porque ele confiou na promessa de Deus. E isso fez com que ele fosse justificado pela fé e não pela obra ou porque ele cumpriu a lei. Ou seja, esse capítulo ele mostra que a justificação ela ocorre apenas pela graça de Deus, ou seja, mediante a fé. Ela mostra que a justificação ela é um presente, não é algo que nós ganhamos por realizar obras, por realização de obras. Ou seja, eu não vou merecer ganhar a graça de Deus se eu fizer o bem para alguém, mas pensando em mim mesmo. E esse versículo ele também afirma, que Abraão ele já estava justificado antes mesmo de ter sido circuncidado. Ou seja, a circuncisão não foi o fundamento da justificação de Abraão. Ou seja, então quer dizer que a justificação ela já existia desde a época de Abraão, antes da lei de Moisés. Ela já existia. Então Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras. No versículo 16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ou seja, Abraão ele não se gloriou por ter recebido, como é que eu posso dizer, a bênção que ele recebeu, mas ele engrandeceu a Deus, ele agradeceu a Deus e por isso ele foi justificado. Ser justificado é absorvido no tribunal de Deus, ou seja, ser declarado justo. E foi o que Abraão fez, ele foi justo. Até a palavra mesmo já diz, que o justo herdará o reino dos céus. É como se quando Cristo foi pregado na cruz, ele carregou sobre ele os nossos pecados, ou seja, nossos pecados foram lançados nele. Ou seja, ele foi o único que cumpriu verdadeiramente todas as leis. O único que foi puro, limpo, que foi correto, que foi justo, foi ele. Ou seja, nossos pecados foram lançados nele e por ele ter cumprido todas as leis, ele foi justificado. E a justificação dele veio sobre nós. Nossos pecados foram perdoados ali naquele momento, quando ele foi para a cruz do Calvário. Ou seja, nós fomos justificados porque ele pagou o preço, Ele pagou algo que nós deveríamos ter pago. Já no capítulo 5, aí ainda continua falando da justificação. Aí diz assim: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Esse capítulo ele fala sobre, continua falando da justificação pela fé, né? Mas sem falar das diferenças entre os judeus e gregos, onde Paulo demonstra que em Cristo não há distinção, né, alguma entre os judeus e os gentios, ou seja, não há acepção de pessoas. Nesse capítulo ele aborda mais sobre onde e em quem todos pecaram, né? Diferente dos outros capítulos, ele fala qual é a condição daqueles, né, que agora estão em Cristo. E também ele fala da condição do homem antes de ter, né, um encontro com Cristo, né, que é por meio do Evangelho. Ou seja, enquanto os que tinham fé, os que criam em Deus, se gloriavam até mesmo em meio às tribulações, né, acreditando nas promessas de Deus, os que seguiam, os que se gloriavam perante a carne, né, vamos dizer assim, se gloriavam neles mesmos, ou seja, eles acreditavam neles mesmos. Lá em 2 Coríntios diz assim, em 2 Coríntios 11, 18 diz assim: pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Aí no versículo 30 diz assim: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, a única passagem, né, até o Pai é por nosso Jesus Cristo, né? Ele é a ponte, né, para chegarmos ao reino dos céus. No versículo 12, ele fala que o pecado, né, ele entrou por um homem e saiu por outro, ou seja, foi através da desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado, ou seja, por essa desobediência, né, quando ele comeu do fruto proibido, a morte também entrou no mundo, né, dos homens. Lá em Gênesis 2,17 diz assim, que do fruto, né, Abraão não era para comer, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele já fala, né, que a morte também entrou através da desobediência, né, através de um homem que foi Adão. Aí Paulo ele já tinha falado no capítulo anterior que todos tinham, né, pecados, que todos nós éramos pecadores, mas não tinha falado como e nem onde todos pecaram. Foi a partir daí, a partir do Éden, né, do Jardim do Éden, lá de Adão, quando ele desobedeceu, a partir de lá, todos nós, todos os descendentes, fomos pecadores, fomos falhos, né. Aí no versículo 19 do capítulo 5 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, quando Cristo foi crucificado, ele foi o único homem que obedeceu e cumpriu todas as escrituras, as leis, tudo aquilo que era para ser feito,
foi Cristo, né? E quando ele morreu na cruz, levou todos os nossos pecados, nós fomos justificados. Ou seja, ele foi o único que obedeceu e por ele muitos foram justos, né? Ou seja, a lei, mesmo que todos as cumprissem, as leis de Moisés, né, que foram dadas ali, Deus sabia que, mesmo elas sendo cumpridas, o homem, como algum exemplo que eu dei mais na frente, né, que mesmo eu fazendo uma boa obra, isso não queria dizer que eu seria arrogante, não queria dizer que por dentro de mim eu seria uma pessoa que não tem amor ao próximo. É como eu falo, que nós não somos salvos por obras, fazendo algo, achando que se nós fizermos, nós merecemos receber a graça. Não, se fosse isso, a graça ela não seria de graça, não é verdade? Então que nós venhamos sempre fazer crer nas promessas de Deus, porque somente pela fé que nós seremos salvos, que seremos justificados, né? Então que nós venhamos crer cada vez mais em Cristo, crer nas suas obras, na sua palavra, na sua promessa, e que nós venhamos cada vez mais ter esperança naquilo que nós achamos que já não tem mais jeito, que nós venhamos ser assim como Abraão, né? Acreditar para que nós sejamos abençoados, né? Agraciados pelas maravilhas de Deus, né? Vamos passar a crer mais naquilo que nós não podemos ver, para que a graça venha cair sobre as nossas vidas, amém? E em todos os momentos das nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta.